Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, o Maicon surpreende, recusa a proposta do Flamengo e decide ficar no Corinthians. Essa tem que respeitar, hein? Também tem o novo time de Matias Rojas e toda a situação envolvendo o Paraguai. Eu vou te contar nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto! Como vocês podem ver, eu não estou no meu habitat, não estou no meu estúdio, não estou na minha casa, não estou na Band, eu estou de viagem, férias com a família, e como sempre eu procuro um espacinho aqui para poder gravar um vídeo para vocês e poder atualizar a galera sobre tudo que está acontecendo. Me chamou muita atenção, passei o dia rodando de carro, né? Mas me chamou muita atenção essa recusa do Maicon para o Flamengo. A gente está falando de um time que está disputando muitos títulos, que tem um poderio financeiro muito grande, que tem inclusive a prerrogativa de chegar no seu clube detentor dos direitos e tirar o jogador de lá, mas tudo dependia do atleta, tudo dependia do jogador. E esse foi o detalhe, o Maicon resolveu ficar no Corinthians. E aí, quando o jogador quer, gente, não adianta, não tem conversa. O Flamengo procurou o Shakhtar Donetsk, que tem os direitos do Maicon, fez uma proposta de 6 milhões de euros para adquirir em definitivo o jogador num contrato de 4 anos. Tem lá o Tite, que é um técnico que já trabalhou com o Maicon, que o Maicon conhece e tudo mais, e que teria um potencial de crescimento muito grande, né? O Flamengo está com uma questão aí do Alan, por exemplo, que contratou junto ao Atlético Mineiro, que está machucado, o Thiago Maia está perdendo espaço, podendo ser negociado com o Inter. Eles estão procurando esse volante, esse jogador. E o Maicon cairia como uma luva, pelo menos como alternativa, né, nesse grande elenco que o Flamengo está montando. Pois bem, o Maicon resolveu não aceitar. Ele tem um contrato de empréstimo do Shakhtar com o Corinthians até o final desse ano. Ele optou por continuar nesse contrato de empréstimo ao ir, em definitivo, jogar no Flamengo. Gente, é um negócio que a gente precisa entender de que forma aconteceu. Porque a gente está falando, a gente sabe, de um jogador muito identificado, que quer dar certo no Corinthians, mas que sofreu muito desde a sua chegada nessa passagem dele. Por conta de lesões, ele mesmo citou que veio de um período de guerras, né, entre a Rússia e a Ucrânia, ficou sem futebol lá um bom tempo, ele chegou aqui no calendário brasileiro e aí, por conta da sequência de jogos, acabou machucando. Também a gente precisa entender o contexto do Corinthians no ano passado, com uma série de mudanças de comissões técnicas e medidas turbulentas da diretoria, o clube vivendo uma fase terrível, e é óbvio que ele também teve dificuldades. E aí, hoje, nesse momento, eu ouso dizer que ele vive o seu melhor momento desde que ele voltou, sob o comando do Antônio Oliveira. E ele apostou nisso, provavelmente. Mas não só isso, né? Pelas informações, ele também conseguiu acertar, juntamente dos seus empresários e com os dirigentes do Corinthians, o acerto de pendências que o clube tem com o jogador. Vejam só, com quem o Corinthians não tem pendências, né? E você pode até estar pensando assim, não, então não é que ele resolveu ficar no Corinthians e recusou o Flamengo, é porque o Corinthians devia dinheiro para ele. Tá bem, gente, mas em algum momento o Corinthians ia ter que pagar. E ele estaria indo para o Flamengo ganhar mais, talvez, com uma outra perspectiva de carreira. Ficar sem receber, ele não ia. Então, quando ele opta em permanecer no Corinthians, eu valorizo sim, porque aí ele senta com os caras e fala, que também, né, ele merece receber, como todo mundo que trabalha. Ó, gente, a gente tem essa pendência aqui, são 11 direitos de imagem que o Corinthians deve para o Maicon. O clube se comprometeu em pagar, em acertar tudo isso. Com isso, o Shakhtar, até por uma contrapartida, ampliou o seu contrato, o contrato de vínculo que tem com ele até o fim de 2026. Resta saber se ao final desse empréstimo, mais um, né, que o Corinthians conseguiu renovar, e vejam só, o Corinthians renova no valor de 500 mil euros, que é quase nada, né, para um volante de 27, 28 anos, que é titular do time. A gente está falando de 500 mil euros no futebol, não é nada mesmo. E o Corinthians não pagou nem os 500 mil euros da temporada passada, nem desse ano. Está devendo ao Shakhtar esse valor. Eu não sei como é que o Shakhtar aceitou tudo isso, mas é que tem a vontade do atleta. E o atleta não quis se transferir para o Flamengo. Optou por ficar no Corinthians. O Shakhtar, então, renovou o seu vínculo por mais um ano, até por uma garantia, e o Corinthians vai ter, pelo menos ele, até o final da temporada. Se chegar ao final do ano e o Corinthians quiser comprá-lo, tem a opção de compra, e isso sempre esteve no contrato, né? O Corinthians até podia cobrir esses 6 milhões de euros, dificilmente o faria, mas aí o Maicon optou por permanecer emprestado até o final do ano, e o Flamengo aceitou de boa, do tipo assim, tudo bem, a gente quer jogadores satisfeitos aqui, não queremos um jogador forçado, então tá tudo certo, ele resolveu ficar no Corinthians. Claro que também tem outras questões, a família do Maicon está adaptada a São Paulo, ele tem uma perspectiva muito interessante no time titular, de crescer esse ano, quem sabe até voltar para a Europa num outro mercado, disputar, sei lá, a seleção brasileira, não sei. Ele está vivendo um grande momento e tudo depende do momento do seu clube.
e a gente sabe como ele é um cara que ama o Corinthians, como ele veste as cores do Corinthians, como ele quer dar certo e como ele estava chateado com tantos momentos ruins que o clube passou no ano passado. Mas realmente chama a atenção. Estamos falando de uma das forças do continente que chegou com valores oferecendo ao seu clube detentor, e ele mesmo emprestado ao Corinthians disse: não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu vou permanecer aqui, obviamente com algumas condições, e agora o Corinthians vai ter que pagar aquilo que deve ao Maicon, e deve a vários jogadores, né, inclusive alguns atletas que já saíram do clube. Precisa, não tem como, né, arcar com esses custos, mas eu acho que vai sair barato, porque se o Corinthians, ao perder o Maicon, se perdesse o Maicon, teria que ir ao mercado buscar um jogador desse quilate, com essa idade e com a janela fechando na quinta-feira. Seria impossível contratar um jogador próximo do que o Maicon hoje representa para o Corinthians em termos de um filho do terrão, em termos de qualidade técnica, em termos de polivalência no time, em termos de um cara já adaptado, enfim, seria um prejuízo sem tamanho. Que bom para o torcedor do Corinthians, para o Maicon, para o Corinthians, para todo mundo que ele tenha ficado. Gente, vamos falar o seguinte: o Matias Rojas, como todo mundo sabe, eu até não atualizei essa situação antes, o Augusto Melo, depois do jogo contra o Santo André, falou na zona mista sobre a situação dele, né? Que não teve acordo, não teve conversa, né? Isso estava em contrato, que se o Corinthians atrasasse uma das parcelas em relação ao parcelamento desses direitos de imagem atrasados, que estavam em 5 milhões de reais, e o próprio Augusto já revelou que eles estão em 8 milhões de reais, essa dívida com o Rojas, o jogador colocou em contrato que se houvesse um atraso, ele tinha a prerrogativa de ir embora, e foi o que ele fez. Segundo o Augusto, ele também tinha problemas particulares, que ele não quis nem conversar em relação a isso, então a gente não sabe exatamente o que está acontecendo nos bastidores. Eu imaginei que não fosse só o atraso, como se o atraso fosse pouca coisa, não é. Eu já falei também, não devemos normalizar isso, mas é porque não é comum. O jogador não recebe aqui, não recebe ali. A gente acabou de falar do Maicon, que tem 11 parcelas atrasadas do direito de imagem. Infelizmente é algo corriqueiro, infelizmente. E isso se negocia para ali na frente o jogador receber. Na primeira vez que o clube atrasa um parcelamento, o jogador ir embora, eu imaginei que tivesse algo mais. E teve, segundo o Augusto, alguns problemas familiares, particulares, enfim, e com isso ele já estava no Paraguai. A questão o clube agora está tentando um acordo com os empresários para que ele não vá até a FIFA, que ele não cobre o contrato inteiro, que ele não cobre um valor muito oneroso, né, porque já vai ser muito dinheiro, e também para que isso não cause um transfer ban, porque se a FIFA punir o Corinthians não vai poder contratar ou inscrever jogadores nas próximas janelas. Então tudo isso pode atrapalhar. O Corinthians está tentando um acordo de pagamento ao que deve, ao que tem para pagar ainda no contrato, para que não haja nenhum tipo de rescisão litigiosa, e aí o Corinthians consiga seguir a sua vida e o jogador também. Tem uma proposta, pelo menos é uma intenção, não é uma proposta oficial ainda, do Inter Miami, vejam só, time de Lionel Messi e Luizito Soares e Sérgio Busquets e toda aquela turma que está jogando por lá. Eles estão interessados no Matias Rojas, mas estão aguardando que o jogador se libere. Ele ainda não se liberou, ele ainda não assinou a rescisão, precisa realmente resolver esse acordo para que o Inter Miami consiga formalizar uma proposta e aí contratar o jogador que está livre no mercado. Eu até questionei aí recentemente, né? Tá, mas onde o Rojas vai jogar? Porque assim, pela bola que ele apresentou no Racing, não no Corinthians, evidentemente, ele teria mercado, inclusive no futebol brasileiro. Mas ele ganha, ou ganhava, né, no Corinthians, um salário acima de R$1 milhão. Quem estaria disposto a pagar por um jogador que não performou no Corinthians? E deixou a camisa 10, inclusive, do Corinthians, né? Enfim, o Miami se interessou, tem até a metade de abril para poder formalizar essa proposta e está aguardando essa rescisão contratual. O Corinthians vai ter que se entender com o Rojas, seja agora, seja na FIFA, seja na Justiça, enfim. Ônus e ônus. Matias Rojas não joga mais com a camisa do Corinthians e agora ficou o boleto, né? Ficou a promissória, não vai ter o que fazer. O Kaká, velho, tava o Corinthians ainda tava, né, acertando a questão das bonificações, né? Cara, eu não sei se um dia eu virar dirigente de clube. Cadê meu amigo Marcelo Borso, né? Será que se um dia eu virar um executivo, Borso, eu vou ter paciência, meu irmão? Porque não dá, velho.
Você vai lá comprar o Kaká, o grande zagueiro Kaká. Aí você paga um baita salário para ele. Você aceita uma opção de compra obrigatória, quer dizer, ele já é jogador do Corinthians, se fechar, né? Aí você paga direitos de imagem, você paga salário de CLT, você paga luvas, que é a premiação pela assinatura do contrato. Olha só, irmão, você paga CLT, você paga direitos de imagem, você paga luvas diluídas, luvas no ato, premiação pela assinatura do contrato. Você paga tudo isso pelo grande zagueiro Kaká, que ganhou 3 Copas do Mundo, né? Que jogou ao lado de Gamarra, jogou ao lado de Baresi no Milan, entendeu? Jogou ao lado de Gamarra no Corinthians. O grande Kaká, você paga CLT para ele, você paga direitos de imagem para ele, você paga luvas para ele, e ele não fecha porque ele quer bonificações, bônus no contrato. Boa noite, meu irmão. Gabigol vem ou não vem? Deus abençoe. Pô, essa pergunta não pode ser respondida assim nunca, né? Vem ou não vem? Por quê? Porque o caso Gabigol, velho, é a vontade dele, entendeu? O Corinthians, tá? O Corinthians pode um dia reabrir negociações com ele se ele tiver interesse. Eu sei que o Corinthians continua com interesse, sabe? Mas o Corinthians colocou uma condição. Qual é a condição? A condição é: Gabigol, se quiser jogar no Corinthians, vem pelo salário. O Corinthians vai pagar um ótimo salário para ele, que vai dar para ele sustentar a família, graças a Deus, tá? E só que o Corinthians não quer mais pagar nada mais nada. Não quer pagar por direitos econômicos, não quer pagar nada ao Flamengo. Como já era lá atrás, né? Ia só ocorrer uma troca, entendeu? Resumindo, velho, continua a mesma coisa, sabe? O Gabigol vivendo lá o recalque dele no Flamengo, vivendo a depressão dele no Flamengo, e aí ele fica tão deprimido que ele é tratado mal lá, que ele queria ser tratado como Zico, mas não é, que aí ele deve, o que eu vou fazer para provocar? Aí ele bota uma foto de um gavião. Ó, sinceramente, gente, é que aí vocês vão falar que eu não tenho paciência, que eu sou chato. Sinceramente, cara, um cara que age assim, eu não traria, velho. Samir, ele pode pôr o símbolo que ele quiser lá. Sabendo que houve negociação com o Corinthians, sabendo que está numa fase difícil no Flamengo, o cara posta a imagem de um gavião para quê? Entendeu? Sendo que ele já postou essa imagem desse gavião. Não sei se foi um short que ele usou, uma camisa. Enfim, eu lembro disso. Aí o Corinthians se empolgou, né? Se empolgou porque ele deu trela, entendeu? Aí o Corinthians foi lá chavecar. Aí o Corinthians se empolgou. E quando o Coringão chegou, ele falou não no final. Tá? Então, meu irmão, eu sinceramente não entraria nessa, tá? Não entraria nessa. Eu acho o cara assim numa postura mesquinha, sabe? Esse lance de ficar colocando o gavião. O Leonan fica louco. O Leonan, ele fica alvoroçado. Nossa, o Leonan me chama. Samir, vai acontecer, Samir. Outro dia ele mandou um áudio chorando, velho. Vai acontecer, eu sei que vai. Entendeu? Não dá, meu irmão. O Gabigol mata os caras, velho. Entendeu? Meu amigo Leonan. Ele quer o Gabigol do Corinthians. Eu quero ficar de postagemzinha de gavião, meu irmão, sabe? Para depois, quando chegar com uma proposta de novo, ele falar não. Ó, e o Corinthians gosta dele ainda, hein? Não ficou rancor nenhum, tá? Pelo contrário, o Corinthians falou que vai agir de forma profissional. Se o Corinthians entender que, tecnicamente, ele vai acrescentar muito para o time, não tem rusga nenhuma, não tem mágoa nenhuma do que aconteceu lá atrás, o Corinthians vai para cima. Só que o Corinthians colocou uma condição. Tem gente que não quer que eu fale sobre isso, tá? Tem gente que quer, tem gente que quer pautar o que eu falo. Samir, esse papo do Gabigol já deu. Pô, cara, eu tô falando uma coisa que eu apurei ontem. O Corinthians falou o seguinte:
interessa, tecnicamente é bom, mas só vem se ele quiser, ele só vem pagando o salário. E mais nada. É uma baita informação, velho. Entendeu? Ah, Samir, você não pode falar isso. Por que não? É igual o cego Bartimeu, né? O cara foi clamar lá para receber uma bênção, receber um milagre. Os caras falaram: cala a boca, não incomodes aí o mestre. Entendeu? O cara já era cego. Aí os caras queriam que ele fosse ainda surdo e fosse mudo, não falasse nada. Porque o mundo é mau, as pessoas são más. Agora o cara quer chegar para mim, quer falar, meu amigo, não fala nada, eu falo o que eu quero, rapaz. Entendeu? Se eu tenho informação do Gabigol, eu vou dar. Eu não tô aqui contando mentira, eu não tô aqui falando que ele vai ser jogador do Corinthians. Aliás, não tô falando nem que tem proposta. Tô falando que ele agrada o Corinthians. E se ele quiser jogar no Corinthians e o Flamengo falar, pode levar, é só pagar o salário, aí, meu amigo, aí ele vem. Só que o problema é que ele brinca, velho. O problema é que ele é moleque, entendeu? Salve, fiel! Recado importante agora no canal Alerta Corinthians. Você já conhece o site de apostas do Win? Não? É uma das melhores casas de aposta do mercado do mundo. E olha só, fechamos uma parceria e tem uma super oportunidade para você aqui do canal. Colocando o nosso código ALERTA11 do mesmo jeito que tá aparecendo aí na tela, você ativa aí o bônus de 500% no seu depósito. Isso mesmo, 500% no seu depósito. Isso significa que se você colocar aí, depositar R$ 100, vira 500. Depositou 1.000, vira R$ 5.000. Então não perde tempo. Corre lá agora no site, se registre e coloca o código ALERTA11 para você ativar o seu bônus aí e participar dessa grande oportunidade. Mas é por tempo limitado, hein? É por tempo limitado. Corre lá agora no site e se registra com o nosso código ALERTA11 para você garantir aí 500% de bônus no seu depósito. Então não perde tempo, corre lá no site, se registra. Tá vendo ali código promocional? É só você clicar ali no código promocional, se registrar e colocar o código aí ALERTA11, igual está aparecendo na tela aí, para você ativar o seu bônus e participar dessa oportunidade. Vai ficar fora dessa? Lógico que não, né? Corre lá, que é tempo limitado. Já já esse código vai expirar e você vai perder. Então, não perde tempo, vai lá no site, se registra, coloca o nosso código ALERTA11 para você ganhar aí e ativar na hora, se ativa na hora, 500% de bônus no seu depósito. Mas jogue com responsabilidade, lembrando que é para maiores de 18 anos, tá bom? Venha se divertir com a Win. É, fiel corintiana, o Corinthians garantiu aí seu 11º reforço para a temporada. O Kaká, o zagueiro que era do Atlético Paranaense, né, rescindiu o contrato com o time de Curitiba e é aguardado ainda hoje em São Paulo para realizar exames lá no CT Joaquim Grava. O Kaká aí vai vir com empréstimo com obrigação de compra, né? Ele veio lá do Tokushima Vortex, clube japonês que detentia aí os direitos econômicos do jogador. É um belo jogador, pelas informações que a gente teve aí de bastidores, né? Alguns treinadores que passaram pelo Atlético Paranaense comentaram que ele era um excelente zagueiro, mas Corinthians conseguiu contratar aí o jogador, garantir aí seu 11º reforço para a temporada. Será que o Kaká vai dar certo aí no Timão? Vocês gostaram dessa contratação? Deixa a opinião de vocês aí no comentário e vamos continuar falando do Timão. O Maicon recusou a proposta do Flamengo e deve continuar no Corinthians, fiel. Essa é a situação aí atualizada. O Chico Garcia trouxe a informação pra gente. Mediante aí o Flamengo vindo com força atrás do Maicon a pedido do Tite, né? Vale bastante a pena ressaltar isso, que o Tite foi quem pediu o Maicon. O Tite pediu o Maicon para a diretoria do Flamengo. O Flamengo tendo em vista que vai ter Copa América, eles estão preocupados de perder alguns jogadores, né? E com isso o Tite precisava de reforços, né? E enxergou no Maicon uma possibilidade. Porém, o volante corintiano recusou a oferta,
não quer nem negociar e vai ficar em São Paulo. Vai continuar aí no Coringão, no Parque São Jorge. Vocês gostaram dessa notícia? Eu vi aí nos comentários do vídeo anteriores que teve muita gente aí que falou que era livramento, que levava no aeroporto, que não se importava com a ida do Michael para o Flamengo. A única coisa que eu não concordava era cobrir a oferta do Flamengo. Se infelizmente o Flamengo fizesse a proposta, no caso eles fizeram, né? Mas se ele fizesse a oferta e tivesse aceitado e ido, eu acho que o Corinthians não ia ter dinheiro para poder aí cobrir a oferta do Flamengo e também eu acho que também não valeria a pena investir no Michael para ele ficar, né? Eu acho que era bem melhor subir alguém da base ou testar aí o Fausto Vera, o Paulinho tá voltando, o Breno Bidon, tem o Rian também, moleque da base, que tá pedindo passagem. Então esse era meu único questionamento, mas o Michael vai continuar no Corinthians. O Antônio Oliveira tá feliz com essa notícia, né? O Antônio Oliveira gostaria muito que o Michael permanecesse e vai permanecer. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa situação do Michael. E eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!